Diretamente dos estúdios da TV Guarulhos, sempre falando dessa cidade que é imensa, que tem tantos e tantos problemas, mas também tem muita gente teimosa que corre atrás procurando soluções. E olha, hoje estamos transmitindo diretamente pelo canal 3 da NET e pelas maiores fanpages de Guarulhos. Estamos diretamente, viu, meu amigo Lucas, pelo jornal Guarulhos Hoje. São mais de 207 mil seguidores nessa fanpage. Tá muito bacana o trabalho do nosso amigo Luciano Maciel. Parabéns para ele. Estamos também na fanpage da Guarulhos Web. Mais de 70 mil seguidores. Tá muito bacana também o trabalho desenvolvido por Paulo Manso e toda a equipe lá. Aliás, você viu, tem até chamadinha lá nossa aí no Guarulhos Web. Estamos na TV Guarulhos, na fanpage da TV Guarulhos, aí quase 10 mil seguidores, tá bacana aí o trabalho desenvolvido aqui pela equipe, o nosso amigo Lucas Braga. Estamos na minha fanpage pessoal também e na fanpage do programa Tribuna Livre. Aliás, coloca na sequência, viu, meu amigo Lucas? Depois você coloca na sequência para o pessoal curtir a nossa página tribuna.roberto-samuel e você vai deixar ainda mais democrático esse espaço. Quero falar do site Guarulhos Web, o grande portal aí da cidade de Guarulhos. E olha quem está fazendo o material hoje é a Rafaela. Isso, a Rafaela, que é a nossa jornalista, e hoje ela fez o direto da redação. Parabéns para ela e também para toda a equipe do Guarulhos Web, do portal de maior acesso na cidade de Guarulhos. Vamos falar da CE Guarulhos, pois ela tem solução para a sua vida, a vida do seu negócio. Vai lá conversar com o nosso amigo William Panek e você vai ficar surpreso com as soluções em telefonia, clube de desconto e uma infinidade de outros produtos desenvolvidos especialmente para você que tem seu comércio e sua indústria aqui na cidade de Guarulhos. Quero destacar também o trabalho que é desenvolvido pela Guarupaz, viu? E olha só, uma boa notícia, quem usa o cartão Cidadão paga menos. São 40 centavos de economia em cada passagem. Olha que coisa bacana. Faça agora mesmo o seu cartão Cidadão. E ainda você economiza com a integração, viu? Olha que coisa bacana. Agora com o trem chegando aqui finalmente em Guarulhos, vai ser uma coisa bacana. Eu estive lá e foi realmente uma festa muito bonita. Para mais informações sobre o cartão Cidadão, você pode ligar para o 0800 559 499 ou então pelo www.guarupaz.com.br. Guarupaz, levando você de ponto a ponto. Meu amigo Lucas, temos aniversariantes hoje. Vamos ver quem está fazendo aniversário no dia de hoje. Olá, confira agora os aniversariantes desta terça-feira, dia 3 de abril. Cantamos parabéns para Bruno Gonçalves, Cleito Oliveira, Eduardo Borges, Flávia Oliveira, Flávia Silva, Flávia Torres, José Manuel, Magali Paniza, Márcio Lopes, Marcos Adailton, Mazé Ximenes, Rebeca Castro e Silvio Jorge. Parabéns a todos vocês, aproveitem um ótimo aniversário! Ô Lucas, prepara o outro material da Guarupaz enquanto eu mando um abraço especial pro Silvinho. O Silvio, o último aniversariante aí, eu lembro ele desde o tempo que ele nem tinha chegado ao poder. Ele é petista, roxo, de carteirinha, e ele lutava muito, uma pessoa extremamente séria, uma das pessoas que eu realmente considero, e trabalhou muito bem na saúde na época. E também para o Júnior, um abração para ele e para o nosso amigo da APAS, o Márcio. O Márcio, que inclusive trabalhava com a Luísa Cordeiro, lembra, Serginho? Márcio, isso, trabalhava com a Luísa Cordeiro. Vamos ver mais uma mensagem aí da Guarupaz, meu amigo Lucas? Você sabia que os ônibus transportam 70% dos passageiros e ocupam apenas 25% do espaço viário? Já os automóveis transportam 20% dos passageiros e ocupam 60% das vias públicas. Dê preferência ao transporte coletivo pela mobilidade da cidade e preservação do planeta. Uma iniciativa da Guarupaz, levando você de ponto a ponto. Bom, e hoje nós temos o prazer de receber aqui o vereador e líder do governo municipal, doutor Eduardo Carneiro. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, Samuel, mais uma vez aqui com vocês.
cumprimentar a todos os telespectadores. É um prazer de estar aqui mais uma vez discutindo um pouco da política da cidade. Olha aí, o Dr. Carneiro, já que ele está aqui, também eu vou comentar que hoje teve uma audiência, né, especial com relação à Comissão Especial de Inquérito sobre o vice Zeytuni. E hoje foi apresentado o relatório. Eu tive acesso a parte desse relatório e eu só quero destacar aqui que o perito, ele escreve nesse relatório que não houve qualquer edição dos fragmentos dos arquivos que gerasse a quebra de continuidade, supressão, inserção ou adulteração de qualquer outra fraude que tenha mudado o conteúdo ou o contexto dos diálogos travados por Alexandre Zeytuni, o operador, que é marcado como operador, o empresário e o HNI, que são as siglas marcadas lá pelos outros nomes, né? E segundo o parecer, após profundo estudo nos arquivos apresentados para análise, é possível afirmar com 100% de certeza que os trechos dos diálogos gravados gozam de total credibilidade no aspecto técnico-pericial, pois não foram manipulados ou alterados por qualquer meio. Então, é uma informação importante e que deve ser levada em consideração. Bom, rapidamente, doutor, não vamos botar isso aí como assunto de hoje, mas uma análise rápida sobre isso e sobre a SEI. Na realidade, o presidente Marcelo Seminaldo, da Comissão Especial de Inquérito, ele veio com um laudo pericial hoje, e foi solicitado para ele que fornecesse cópia para todos os vereadores, né, da comissão, e também ao advogado do Zeytuni, que hoje esteve presente, né, ele chegou com uma procuração, doutor Leonardo, e dizendo que agora para frente na comissão ele vai estar representando lá como advogado no acompanhamento do trabalho da comissão. Cada vereador vai fazer uma análise, né? Eu não li todo o laudo ainda, foi hoje apresentado para nós, tirado uma cópia, e na próxima sessão, na terça-feira, a comissão vai se pronunciar. Inicialmente parece que o presidente não tinha deferido o pedido dele acompanhar, já que a rede não aparece em nenhum momento. Depois foi deferido o acompanhamento? Não, na realidade ele se colocou como representante da rede, né? Representante legal da rede. O presidente Marcelo Seminaldo, ele indeferiu pela rede não ser citada no processo. E aí ele, em seguida, no decorrer dos trabalhos, ele apresentou uma procuração do Alexandre Zeytuni. Aí sim, nada foi contestado nesse aspecto. Bom, falando em comissão, né, o doutor, ele faz parte de uma outra comissão que é extremamente importante para a cidade de Guarulhos, que diz respeito ao serviço delivery, ou serviço de entregas ali dentro do aeroporto. Porque para o trabalhador ali comum, mais pobre, eu acho que ele não consegue pagar um café ali dentro, né? Então, o brasileiro, como é muito inventivo, ele sempre recebe alguém lá dentro para pede pizza fora do aeroporto. E parece que isso trouxe muitos problemas. Os guarulhenses devem ter visto um ou outro vídeo que esses vendedores ou esses entregadores têm o material apreendido pela segurança do aeroporto. É isso, doutor? É mais do que isso, né, Roberto Samuel? Porque essa comissão especial de estudos, que também é presidida pelo Marcelo Seminaldo, e eu sou o relator da comissão, nós praticamente já encerramos os trabalhos e na quinta-feira eu vou apresentar o relatório da Comissão Especial de Estudos. Tudo começou com a forma com que a GRU Airport ela fez com os trabalhadores que levam alimentação delivery lá aos funcionários do aeroporto e foram captados por alguns vídeos, né? E disseminado aí pela rede social, até com uma certa agressividade pelos agentes de segurança do aeroporto. Obviamente que isso, a Câmara Municipal não poderia se calar a um episódio desse. Foi aberta essa comissão especial de estudos, foi chamado inclusive a GRU Airport para se manifestar a respeito
do fato de não se deixar o trabalhador do serviço de delivery levar uma pizza, ou seja lá, outro tipo de alimento para funcionários. Só que, infelizmente, a GRU, ela se comporta de uma forma que realmente o aeroporto não faz parte da cidade, né? Realmente ela não respeita a autoridade é um local. Vaticano, é um Vaticano. Lá ela tem, ela se dizendo que é uma concessão de uma área federal e ela não está sujeita à fiscalização de nenhum órgão municipal. E hoje mesmo, eu conversando com o pessoal da saúde, da vigilância sanitária, me passaram algumas informações, inclusive, que deixam a gente muito mais preocupado. O pessoal, para vocês terem uma ideia, o pessoal da vigilância sanitária foi impedido de adentrar aos estabelecimentos que precisam ser fiscalizados pela vigilância sanitária, como uma drogaria, como um restaurante, né? Os próprios restaurantes que fornecem alimentos para as aeronaves, eles não podem, eles foram impedidos pela GRU de adentrar o aeroporto e fazer esse tipo de fiscalização. O que a GRU diz? Que eles estão sujeitos apenas, pelo contrato de concessão, à fiscalização da Anvisa. A Anvisa dentro do aeroporto tem em torno de 15 funcionários e não jamais teria condição de fiscalizar todos esses itens, todos esses estabelecimentos. E obviamente que a vigilância municipal, ela é um órgão vinculado à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, né? Então, chegaram a um acordo recentemente que a Vigilância Sanitária Municipal só pode fazer a fiscalização dentro do aeroporto acompanhado de alguém da Anvisa. Então, a situação nessa comissão especial de estudo, nós começamos com a situação do delivery, só que nós vimos que temos muito mais situações. Então, nós vamos apresentar, eu vou apresentar esse relatório na quinta-feira, de todas as dificuldades, inclusive a GRU, de uma forma extremamente deselegante, não mandou nenhum representante na comissão para fazer as colocações, né, pertinentes, responder à comissão, o porquê daquela agressividade, o porquê de não poder entregar o serviço de alimentação para funcionários. E você disse muito bem, o funcionário do aeroporto não consegue pagar aquele preço. Não. Do cafezinho, do pão de queijo, de uma pizza, é impossível. Então, é uma situação extremamente complexa. Vamos apresentar o relatório, mas a comissão de estudos, nós já entre os vereadores chegamos a um consenso que, inclusive até por minha sugestão, por sugestão desse vereador, de que terminado essa comissão, nós pudéssemos tentar abrir uma comissão especial de inquérito para verificar a relação, toda a relação do aeroporto, né, da GRU Airport enquanto administradora do aeroporto, com a cidade. E aí nós vamos colocar o quê? A situação tributária. Existe uma dívida milionária do aeroporto, bem grande, né? Algumas situações, inclusive, que eles acham que não devem pagar, né? Nós temos essa situação sanitária. Imagina, realmente a coisa muito maior do que a gente imaginava. Imagina quantos estabelecimentos que precisam de serem fiscalizados, que é questão de saúde pública. Os próprios, as empresas que fazem alimentação e levam para as aeronaves, as drogarias, os restaurantes, não estão sendo fiscalizados porque é impedida a vigilância sanitária de entrar no aeroporto. E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, não tem material humano para fazer essa fiscalização. Então, entramos para verificar uma situação e vimos que isso é muito mais complexo. Então, nós colocamos como proposta de encerrar os trabalhos, né, mostrando todo esse imbróglio que está no aeroporto, e abrir uma comissão especial de inquérito para avaliar toda a relação do aeroporto com a cidade de Guarulhos, em todos esses quesitos. Eu vou pedir para o pessoal que está nas redes sociais, vamos compartilhar esse vídeo aqui, Serginho, sabe por quê? Porque ele pode ganhar, amanhã, viu? Amanhã nós vamos sortear esse óculos aqui de realidade virtual, olha que bacana, hein?
Você pode ganhar e é muito fácil. É só você compartilhar, marca um amigo aqui, compartilhe essa live e você na quarta-feira, o Serginho vai sortear aqui. Que bacana, hein? Eu vou pedir para o doutor responder algumas questões aqui. Claro. Que o nosso pessoal está nos acompanhando aqui. O Marquinhos dos Pimentas está dando boa noite para nós. Boa noite. E é o vereador líder do governo, Carneiro, e a todos os ouvintes. Obrigado, o Marquinhos dos Pimentas. Grande abraço para o Marquinhos. O Luiz Carlos Peninha, funcionário público aposentado, está mandando boa noite para o senhor também. Boa noite. Fátima Vigo também mandando um boa noite especial para o senhor. Henrique Lameirão também nos acompanhando. Andressa, eu não entendi sua pergunta. Você falou assim, queria saber por que vão levar nós para o apartamento. Eu não estou sabendo. Explica direitinho aqui que nós tentamos responder para você qual é a questão. Jaciara Nascimento, boa noite, Roberto, Samuel, parabéns pelo programa e parabéns para o doutor do Eduardo Carneiro. Joabson Oliveira, espero que realmente exista uma fiscalização que não acabe com a pizza de 10. Eu ia comentar isso, doutor. Como é que um cara come, como é que um cara que está acostumado a comer uma pizza de 10, como é que chama aquela lá, Sérgio? Aquela E é boa, hein? É boa, mas como é que chama aquela do aeroporto, aquela pan lá? A Hut. A Hut é 400 conto. Com 100 conto ele compra 10 pizza de 10. Não, e o pior disso é o seguinte, o preço sem fiscalização de vigilância sanitária. Olha, o Daniel Santos pergunta... Ficou muito mais caro. Sim, o Daniel está perguntando assim, gostaria de saber, fazer uma pergunta para o doutor Eduardo, como ficam os danos ambientais causados pelo aeroporto na cidade de Guarulhos? Perfeitamente. Muito bem lembrado pelo Daniel. Muito bem lembrado, porque o próprio aeroporto, nós temos que olhar também a parte do meio ambiente, né? Inclusive com as medidas mitigadoras, né? As medidas compensatórias em torno do aeroporto, que até hoje não fizeram nada. Nada. Se vocês analisarem todo o entorno do aeroporto, o que o aeroporto fez para a cidade de Guarulhos? Que medida mitigadora que foi feita? Nada, absolutamente nada. Né? Claro que o aeroporto é importante para a cidade, é óbvio, ninguém está discutindo isso. Agora, tem certas coisas que precisam ser feitas. Essas medidas para se compensar o dano ambiental. Né? Os aviões aí que... querosene, em determinadas situações de emergência que ele precisa até esvaziar o tanque para... Né, quem conhece bem da parte de aviação sabe perfeitamente disso. E joga onde? Joga na cidade. Então a cidade, ela também sofre um dano ambiental muito grande e até hoje não se foi feito absolutamente nada em termos de medidas compensatórias. O Antônio Luiz do Vale levanta uma questão, eu não sei se já foi resolvida, doutor. Ele fala assim, boa noite, Roberto, boa noite, doutor Eduardo Carneiro. Ele fala, inclusive, essa empresa não admite pagar IPTU. Eu acho que tem uma questão de, por ser uma área federal, eles não pagam IPTU. Hoje eu também, não, na realidade, isso está numa discussão judicial, eles não querem pagar, mas a prefeitura já está cobrando porque existe já um precedente com relação a isso. O que eu levantei hoje, inclusive hoje eu levantei isso, eu falei com vários órgãos da prefeitura, falei com o SAI a respeito da qualidade da água. O SAI disse que eles compram apenas uma parte, eles tratam o esgoto, isso aí eles fazem, mas uma parte lá eles têm problema com relação à água que se usa no aeroporto. E a parte dos tributos, o ISS eles estão recolhendo, mas nós temos que lembrar também que tem uma dívida milionária lá para trás da Infraero. Tem que pagar. Acima de 500 milhões, né, que tem que pagar. E nós estamos precisando. Estamos precisando muito de dinheiro. O Flávio Soares está dizendo, Roberto, a Pizza Hut no aeroporto custa R$81. Meu Deus do céu, socorro. Prestação de dados 24 horas. E o funcionário, como faz? Não come, R$81 não ele pode, não pode. E aí, alguém que leva um serviço lá, o serviço de delivery de alimentação para esses funcionários, eles são agredidos. Então, a comissão, a Câmara Municipal se manifestou nesse aspecto e chamou o pessoal da grupo para se manifestar. O que está acontecendo? Eles simplesmente não foram, simplesmente acham que não deve nenhum tipo de satisfação por ser área federal. Mas lá, vou lembrar, lá é uma concessão
Exato. Né? É uma empresa que visa lucro. Perfeito. Visa lucro no espaço federal, sim, mas é uma empresa que visa lucro. Então ela tem que ser público. um espaço público. Perfeito. Então isso aí precisa ser muito mais digerido, por isso a nossa sugestão de uma comissão especial de inquérito. Pessoal, vamos continuar compartilhando aqui que você pode ganhar esse óculos de realidade virtual. Nós temos 3 para ser sorteado, viu, Sérgio? 3. Então vamos lá, hein? Marquinhos dos Pimentas está nos acompanhando. Jefferson Gonçalves está mandando um forte abraço para nós. A Val Calisto está falando, Roberto, como você disse que por esses dias irão acender uma luz na política da cidade, eu gostaria de saber do vereador Eduardo Carneiro, se ele será candidato a deputado ou não, Val Calisto. Isso é uma decisão partidária, né? Obviamente que o nosso partido PSB, o partido do governo, deve lançar o candidato a deputado estadual e deputado federal. Isso vai ser dentro da nossa convenção partidária, é uma decisão do partido. Bom, eu me considero um pré-candidato de colocar o meu nome à disposição do partido, e aí é uma decisão do partido. Jaciara Nascimento dizendo, eu quero hoje, Jaciara, é só compartilhar que você pode ganhar. Lilian Albuquerque está mandando um abraço para o doutor. O engenheiro Jorge Marques Santos, parabéns e um grande abraço aos queridos amigos. Um abraço, engenheiro Jorge Grande Marques. grande abraço para ele. Roseli Arruda, lá de Jundiaí, nos acompanhando. Marcelo Colonato, já trabalhei 7 anos no catering, alimentação em aeronaves, e eles ganham milhões das empresas aéreas. O Marcelo Colonato está nos informando isso daí. Ninguém está contra o lucro. Vamos deixar bem claro. Sim. Né? Porque existe uma parte da política, existe alguns políticos que são contra o lucro. Não sou contra o lucro. Eu acho que toda empresa privada ela tem que ter o lucro, agora ela tem que respeitar as normas. Né? Tem que respeitar normas sanitárias, normas fiscais, e isso eu acho que está sendo uma coisa muito séria dentro do aeroporto. Everton Flores Guego, eu acompanho seu trabalho, vereador, no Cocaia. Vereador e líder do governo Eduardo Carneiro, o senhor está de parabéns pelos trabalhos realizados na região do Cocaia. Sou morador do Jardim Célia e conselheiro da OP, que é Orçamento Participativo. Acompanho as demandas da região. Gostaria de saber se tem alguma previsão para alguns equipamentos públicos na área do esporte na região, doutor. Sim, o que a gente tem lutado muito é com relação à cidade como um todo, ela tem muito problema de área de lazer, né? Então, eu tenho algumas emendas, inclusive, ele está falando da região específica dele, mas eu tenho emendas, inclusive, de gramado sintético em Campos. Eu fiz uma para a região do São João. Claro que a gente tem toda a cidade, a demanda é muito grande. Agora, nós temos que revitalizar aquilo que nós temos, né, e tentar trabalhar e incentivando o esporte. Eu sou um defensor do esporte, porque eu acho que o esporte ele é uma forma realmente de tirar, além de ser de saúde, muitas vezes de estimular o jovem e tirar, inclusive, do mundo errado que tem por aí. Né? Então, nós estamos trabalhando academias de saúde, academias de esporte nas praças. Isso é uma coisa que a gente tem levado à discussão para o governo. Olha, meia hora é muito pouco para o doutor Eduardo Carneiro. Pessoal, vamos continuar compartilhando aqui para você ganhar esse óculos de realidade virtual. Olha que beleza, cara. Já pensou ganhar isso aí? Henrique Lameirão, existem outros danos, poluição sonora e a própria cicatriz que deixa na cidade em função do espaço que toma da cidade o aeroporto, que tem de se planejar a partir do restante do espaço. O próprio São João e bairros periféricos ficam isolados em função disso. Henrique Lameirão. Tá perfeito. Eu tive acesso recentemente, através da minha assessoria, eu ainda estou estudando um documento, que é um mapa termal da região próxima do aeroporto. E há indícios claros de alteração, inclusive, da temperatura no entorno, justamente por influência de toda essa parte das aeronaves. Né? Douglas Irai, boa noite, Roberto, boa noite, Serginho, e boa noite, doutor Eduardo Carneiro. Flávio Soares, nós queremos saber sobre a ponte da Camargo Corrêa que não abre. É outro problema
que seria um acesso, não precisa ser exatamente ali, mas precisava de um acesso. Essa é uma briga minha, antiga, né? Antiga, eu fui vereador num outro mandato, de 2009 a 2012, e na época foi fechado, e eu me lembro perfeitamente, eu fui até em Brasília, fiz uma reunião com o pessoal da Infraero, e nós conseguimos reabrir. Hoje, voltando novamente ao Legislativo, aquela região, aquela ponte chegou a ser fechada novamente, e durante as obras da Copa do Mundo, com a promessa de ser reaberto. E agora é a mesma história que nós estávamos falando nos outros itens. Não, isso aqui é uma área federal, isso aqui não pode, a prefeitura não pode, o vereador não tem direito. Então, a questão da ponte também, ela vai estar inclusa nesse requerimento que nós vamos fazer da comissão de inquérito. O Renato Santos ligou para a nossa produção, ele é do Haroldo Veloso e está lhe mandando um abraço, o Renato Santos. Um grande abraço para o Renato. Luiz Roberto Abraão nos acompanhando, o Everton nos acompanhando, a Roseli, Marquinhos, Elson Souza, um abraço para o Elson, Lilian Albuquerque, boa noite, doutor. Boa noite, doutor. Rodrigo Tavares assistindo junto comigo. Amigo do senhor? Rodrigo Tavares. Está acompanhando aqui. O engenheiro Jorge Marques precisa ter um outro acesso, pois só tem uma entrada e uma saída do aeroporto. É a opinião do engenheiro Jorge Marques. Na realidade, Jaciara também está nos assistindo. Na realidade, de acordo com as normas internacionais de aviação, nós sabemos que um aeroporto internacional não pode ter uma única entrada e uma única saída, né? Uma única entrada e saída. Ele tem que ter, eventualmente, se tiver um acidente na Aerosmith, por onde vai o corpo de bombeiro, os resgates, essa coisa toda. É complicado. Então isso, eu fiquei sabendo a respeito dessa legislação internacional quando eu estive em Brasília conversando com o presidente da Infraero, que ele, na época, ele foi uma forma de convencê-lo que a gente tinha apenas um acesso. E aquele acesso é extremamente importante para a região do Haroldo Veloso, do São João, do Presidente Dutra, do Fortaleza, e é uma luta nossa antiga. Se não aquele acesso, de fazer um acesso ali próximo. Existem algumas alternativas. Agora, precisa querer, né? Doutor, estourou nosso tempo. Aliás, o Renato, ele faz questão de falar o seguinte: parabenizo e agradeço o trabalho prestado na região do Haroldo Veloso e cidade Seródio. O Renato Santos. Então, está mandando o recado aqui. Um grande abraço para toda a região lá, essa região que eu trabalho já há mais de 30 anos. Sônia acabou de mandar uma pergunta. Sônia, nosso tempo está estourado, eu ainda estou com o doutor, nosso amigo Cristiano Medina. Vamos falar um negócio super importante, mas eu vou passar aqui, vou pedir para a assessoria do doutor Botoni, está aqui, pergunta ao doutor como ele avalia as agressões aos seguidores da saúde pelos usuários. Não seria o reflexo do atendimento na atenção básica, com faltas de equipamentos e tal? Nosso tempo realmente, mas o doutor... É um tema muito interessante de conversar numa outra oportunidade. Eu gostaria muito de falar sobre esse tema, viu, Roberto? Vamos sim, então, engenheiro, obrigado, o Jorge Marques, todo mundo nos acompanhando. Nós vamos para um rápido intervalo. Obrigado, doutor. Obrigado, eu que agradeço. Boa noite a todos. Vamos para um rápido intervalo. Depois daqui, doutor Cristiano Medina. Não percam a próxima. Continua compartilhando, você vai ganhar esse óculos realidade virtual. Um abraço. A Rede X Supermercados oferece aos seus clientes a melhor opção de compras, com produtos e serviços de excelente qualidade. Venha conhecer uma das nossas unidades. Rede X Supermercado é mais barato, todo mundo sabe. Com o objetivo de melhorar o relacionamento e a comunicação com os moradores da cidade, a Proguaru disponibiliza seus canais de atendimento. Solicitações de serviços de zeladoria, críticas e sugestões podem ser enviadas por meio do WhatsApp 95556-8388 ou pelo e-mail faleconosco@proguaru.com.br. Informações pela Central de Atendimento 2475-9000. Proguaru, trabalhando sempre em favor dos guarulhenses. Serviços e informações Guarupaz.
Se você tem reclamações, sugestões, dúvidas ou necessita de informação, fale conosco. Estamos sempre na linha para ouvir você. Para tirar dúvidas sobre cartões e demais informações, ligue para 0800 559 499 de segunda a sexta-feira, das 8 às 20 horas. Fale com a gente também no Facebook, www.facebook.com.br/Guarupaz. Nosso site, www.guarupaz.com.br/Fale Conosco, ou por e-mail, falecom@guarupaz.com.br. Guarupaz, levando você de ponto a ponto. Associação dos Educadores Municipais de Guarulhos. A mudança se faz na sala de aula e fora dela. Oferecemos a todos os filiados atendimento jurídico e salão de beleza em nossa sede, localizada na rua Claudino Barbosa, 102, no Macedo. Além disso, estamos ampliando nossos convênios para atender ainda melhor o interesse e necessidades de todos os filiados. Faça parte da AEMG. Para mais informações, ligue 2087-2520, 4965-1745 ou 96769-4434. Planejado, o sindicato está investindo na qualificação dos seus filiados, com cursos de inglês e espanhol totalmente gratuitos a partir de março de 2018. Sindicargas de Guarulhos, telefone 2441-4974, presidente Irapuan Siqueira. Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública de Guarulhos, uma entidade que luta e conquista. O STAP dispõe de uma ampla e consolidada estrutura para atender o sócio com serviços de cabeleireiro, atendimento jurídico, clube de campo e parcerias com diversas colônias de férias. Seja sócio do STAP. Acesse www.stapguarulhos.org.br. Presidente Pedro Zanotti Filho. Olá, está começando mais um Direto da Redação. O Movimento Brasil Livre realiza esta terça-feira em Guarulhos um protesto pela prisão de Lula. O protesto, que tem como objetivo pedir a prisão do ex-presidente Lula, ocorrerá na Praça Getúlio Vargas, localizada na Avenida Tiradentes, região central de Guarulhos. O ato está previsto para ocorrer às 19 horas desta terça-feira. De acordo com o coordenador do evento, Lucas Pavanato, dependendo da quantidade de pessoas, os manifestantes podem realizar passeata até o calçadão. E estão abertas as inscrições para os cursos presenciais de capacitação de servidores da ESAP. A Escola de Administração Pública Municipal de Guarulhos abre vaga para 9 cursos presenciais de servidores públicos. Com o objetivo de desenvolver competências na prestação de serviços públicos de qualidade, as inscrições devem ser realizadas por meio do Portal do Servidor. Para mais informações, acesse o site da Prefeitura. E o Movimento Saúde tem o Abril Vermelho dedicado à atividade física. O Movimento Saúde busca desenvolver ações de prevenção de doença e promoção à saúde com o intuito de intervir nos principais fatores de risco e melhorar a qualidade de vida da população. Todas as UBSs organizarão um ambiente de trabalho para dar ênfase a essa temática, realizando palestras, atividades físicas, orientações sobre caminhadas e entre outras ações. E nós ficamos por aqui. Não perca, de segunda a sexta, a partir das 4 horas, a segunda edição do Direto da Redação, ao vivo pelo Facebook do Tribuna Livre.
Muito bem, eu quero pedir desculpas aqui. O Arinaldo, meu amigo Ari, eu acabei, tanta gente aqui, eu acabei não citando você, mas depois eu falei com o doutor Eduardo Carneiro. A Priscila Forneres também, eu acabei não citando, o meu amigo Décio Pompeu, a Sônia Marques, o Luiz Carlos Fanganiello, presidente do PV, Serginho está nos acompanhando aqui, eu acabei não citando ele. Está devendo uma visita. O Alceu lá do Taboão, a Zeza também, o Alex Belo, o Nonato Nepomuceno, o Elton, Lilian Albuquerque. Você viu quanta gente eu acabei esquecendo de citar e muitas outras pessoas. Pessoal, continua compartilhando, que você pode ganhar esse óculos 3D. E olha só, agora nós temos aqui do nosso lado um prazer muito grande de ter um dos maiores juristas da cidade, sem rasgação de seda, porque a gente consegue chamar os melhores. Ele é professor de direito, sabe muito. E com essa questão do Lula, todo mundo está curioso. Ele vai ser preso, não vai ser preso? E por que pode ser preso? E por que não deve ser? Ou por que deve ser preso? Para isso nós trouxemos o doutor Cristiano Medina. Olha só, Medina. Professor, seja bem-vindo. Muito obrigado, Roberto. Muito obrigado toda a equipe, telespectadores. Hoje estamos aqui debatendo um tema que está parando o nosso país. Totalmente. É legal, é ilegal, é constitucional, é inconstitucional a prisão do presidente Lula? Então vamos no decorrer do programa aqui abordar todos os aspectos constitucionais, qual o posicionamento do Supremo em 2016, qual o posicionamento do Supremo na atualidade. Essa decisão ela vai produzir efeitos erga omnes para todos, ou a decisão ela vai produzir efeitos interpartes apenas para o Lula. Então vamos falar no decorrer do programa sobre a constitucionalidade do início de cumprimento de pena quando do julgamento da segunda instância. Doutor, eu acho que nós podemos começar só explicando o que exatamente vai ser julgado amanhã. Que ferramenta jurídica será discutida pelos ministros? Perfeito, Roberto. O presidente Lula, como todos sabem, ele foi condenado na primeira instância a uma pena de 9 anos, na segunda instância uma pena de 12 anos e acabou que o TRF4 não conheceu os argumentos trazidos pelo presidente Lula nos seus embargos de declaração. Existe uma súmula no TRF4 que determina a prisão do indivíduo que é condenado na segunda instância. Essa súmula ela foi desenhada com base em um entendimento firmado pelo nosso Supremo Tribunal Federal em 2016. O Supremo ele fez uma interpretação de um dispositivo em 2016 que é protegido pela nossa cláusula pétrea, pelo artigo 60, parágrafo 4º da nossa Constituição, que é o princípio da presunção de inocência. O Supremo Tribunal Federal, em 2016, definiu: é possível que o indivíduo seja preso já quando da decisão de segunda instância, ou seja, ele será preso para começar a cumprir a sua pena já na segunda instância. Os doutrinadores começaram a gritar, dizendo que o Supremo ele estava tendo um posicionamento mais político do que jurídico, Roberto. Por quê? Porque, na verdade, a nossa Constituição Federal, ela diz que o Supremo Tribunal é o guardião da Constituição. Ele precisa proteger a constitucionalidade das leis infraconstitucionais. E o nosso artigo 5º, inciso 67, diz o quê? Que o indivíduo somente será considerado culpado após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Então o Supremo ele acabou flexibilizando esse dispositivo constitucional em 2016. E a partir de então, inúmeras pessoas passaram a ser presas já na segunda instância. Ou seja, uma decisão que produzia um efeito erga omnes. Caso Lula. O Lula, ele, quando percebeu, os seus advogados, quando perceberam que iria transitar na segunda instância, impetraram um habeas corpus no STJ. E o STJ não acolheu o pleito do Lula de forma unânime. Os 5 ministros da 5ª turma do STJ disseram não para o HC do Lula. E o que o advogado fez? Os advogados fizeram. Eles impetraram um novo habeas corpus no Supremo Tribunal Federal.
E ao impetrar esse habeas corpus, surgiu uma discussão no Supremo. Inicialmente, Roberto, se aquele habeas corpus deveria ser conhecido ou não. Por quê? A habeas corpus, para o povo que não conhece, é uma espécie de escudo de defesa. Na verdade, o habeas corpus, ele é um remédio constitucional. Eu vejo muitas vezes a mídia falando recurso de habeas corpus. É uma afirmação equivocada. O habeas corpus não é um recurso, ele é uma ação mandamental. Ele surgiu lá em 1215, na Magna Carta do João Sem Terra, como uma garantia, uma proteção da liberdade de locomoção. O habeas corpus ele é utilizado para proteger a liberdade de ir, de ficar e de vir, quando houver, obviamente, uma questão que seja inconstitucional ou viole algum dispositivo legal, causando então uma coação ilegal. Então, de qualquer forma, o Supremo, nesse primeiro momento, ele disse o seguinte: vamos analisar se é cabível ou não o habeas corpus do HC denegado no STJ. E alguns ministros entenderam que sim, outros que não. Aqueles ministros que entenderam que não conheciam do HC do Lula, eles foram técnicos no sentido de que existe um recurso previsto na nossa Constituição Federal, no artigo 102, que diz o seguinte, que contra a decisão de HC denegado no STJ, não cabe outro HC, cabe o que? O ROC, Recurso Ordinário Constitucional. Então, 4 ministros do Supremo disseram não conhecemos desse HC do Lula, porque está equivocado o remédio jurídico. Caberia, na verdade, um ROC, um Recurso Ordinário Constitucional. 7 ministros disseram não. Conhecemos do recurso, sim, porque todos os dias conhecemos de habeas corpus substitutivos de ROC aqui, e é comum. Existe até mesmo o princípio da fungibilidade dos recursos. O habeas corpus, ele é muito mais célere do que o ROC. Ele comporta a questão do pedido liminar, o que o ROC não comporta. Então, ultrapassamos essa primeira fase, ou seja, conheceram do recurso do Lula, que não é recurso, é o HC. Conheceram do habeas corpus do Lula. Perfeito. Aí partiu-se naquele dia para um segundo enfrentamento. Mas vamos julgar o mérito hoje ou não? Aí surgiram aqueles ministros, olha, eu tenho um compromisso, eu também, e definiram que não iriam decidir o mérito do HC naquele dia. E aí o que acontece? O advogado, já talvez diante de uma estratégia desenhada, disse, então me concedam uma liminar temporária, até o julgamento do mérito do HC. E aí o que aconteceu? Por 6-5, conheceram dessa liminar, concederam a ordem de um habeas corpus preventivo para o Lula, para que ele permanecesse em liberdade até o julgamento de amanhã. Então amanhã é um dia muito importante para todo o país, no sentido de que pode ser uma decisão divisora de águas. Doutor, me dá um tempinho aqui, por favor. Pessoal, vamos continuar compartilhando. Você pode ganhar esse óculos de realidade virtual, hein? Quero mandar um abraço para o Valdir Pinto. Vamos ter que trazer ele aqui, que ele vai fazer um pedágio muito legal. Nós vamos falar sobre esse pedágio solidário aqui. Alex Belo, Lula não será preso, é o meu palpite, o Alex Belo. O nosso amigo, o engenheiro Jorge Marques, ele diz o seguinte: as instâncias superiores só são utilizadas pelo poder econômico. O pobre vai preso já na primeira instância. Ele também complementa: a quantidade de habeas corpus diz a grande demanda econômica para se ter essa facilidade. É uma afronta à justiça igual para todos os brasileiros. Concorda, doutor, com nosso amigo Jorge Marques? De forma alguma. O habeas corpus ele é um remédio constitucional, ele é utilizado por todas as classes sociais, do indivíduo mais pobre para o mais rico. Não existe essa questão de não conhecer do habeas corpus, porque ele foi impetrado por um advogado que não tem tanta expressão dentro do mundo jurídico. É possível que o habeas corpus ele é muito democrático, né? Agora, obviamente que essas decisões, como a de amanhã, não é tão democrática. E aqui eu critico o STF quando coloca o HC do Lula na frente de outros habeas corpus, e aí eu posso concordar com o engenheiro.
Lilian Albuquerque nos acompanhando. Henrique Lameirão, boa noite, professor. O Henrique Lameirão está mandando um boa noite especial para o senhor. A Guta, minha amiga Débora, lá das Aeroviários. Boa noite, Roberto, meu amigo, minha amiga Débora. Ela fala assim, um grande abraço ao professor Cristiano, saudade do tempo da FIG. Sim. André Siqueira, boa noite, Roberto. Quanto ao HC do Lula, está acontecendo nesse momento protestos contra esse HC por todo o Brasil. É verdade, viu? Aliás, você tem aí a câmera de Cumbica, meu amigo? Prepara ela aí. A Débora já falei. André Siqueira, gostaria de saber do advogado se os protestos populares podem influenciar no julgamento de amanhã do STF. Boa pergunta essa, do André Siqueira. Não deveria, não deveria. Porque o juiz, ele deve ser equidistante das partes. Ele não precisa dar uma resposta para a sociedade. Ele precisa julgar com base nas suas convicções pessoais, de forma motivada. Não deveria. Mas, infelizmente, estamos enfrentando um momento, eu disse isso até na minha coluna hoje do jornal Metro News e do jornal... Aliás, vamos comentar. Guarulhos Hoje. Você que é de Guarulhos, procura o jornal Guarulhos Hoje toda terça. Isso, e também o Metro News. O Metro News também na terça-feira tem a coluna do doutor Cristiano, professor Cristiano, por favor. Então, e eu percebo que, infelizmente, o STF, ele está deixando de ser o guardião da Constituição e está dando decisões políticas. Uma delas, clássica, foi no caso do impeachment da presidente Dilma. A Constituição diz que o efeito de uma condenação de um crime de responsabilidade é a perda do cargo e também a questão da perda dos direitos políticos. Mas o Lewandowski, naquela oportunidade, ele criou, ele deu um jeitinho brasileiro e deixou a ex-presidente com seus direitos políticos. E eu fico com medo de que isso também ocorra amanhã. Por quê? Porque eu percebo que muitos ministros eles estão se afastando do seu compromisso com a Constituição Federal e estão se preocupando em dar uma resposta política para a sociedade e também para a classe financeira dominante. Isso causa, na verdade, uma grande insegurança jurídica no nosso país. Eu acredito que amanhã uma pessoa extremamente importante, Roberto, nesse julgamento, vai ser a ministra Rosa Weber. Por quê? Ela, desde 2016, se posicionou contra o início de cumprimento de pena na segunda instância. Ela se posicionou contra. Ela foi voto vencido em 2016. Entretanto, muito técnica que ela evita falar para a imprensa, ela, como uma juíza realmente, ela acaba escrevendo apenas os seus posicionamentos nos seus votos. Ela veio seguindo rigorosamente o entendimento do Supremo de 2016 até hoje. Então, por mais que ela seja contra a prisão na segunda instância de forma generalizada, ela se posicionou até agora no sentido de acolher aquela decisão de 2016, ou seja, ela determina prisão na segunda instância. Agora, vamos ver como ela vai enfrentar a questão do presidente Lula, porque se o habeas corpus de amanhã fosse de um anônimo, o posicionamento dela seria o mesmo de antes, ou seja, manteria preso. Agora, como é um caso de repercussão, eu não sei se ela vai mudar o seu posicionamento. Eu entendo que seria muito justo que antes do habeas corpus do Lula fosse colocado em discussão a ADIM, na verdade, que questiona de uma forma geral essa constitucionalidade da prisão de segunda instância. Porque se os ministros decidissem de forma constitucional que não cabe o início de cumprimento de pena na segunda instância, não iria beneficiar apenas um indivíduo, e sim todos aqueles que estão em situações idênticas. Agora, se o posicionamento for modificado amanhã apenas para o Lula, estaremos o quê? Criando um tribunal de exceção. Estaremos criando um tribunal de exceção para uma figura forte, uma figura importante para o nosso país. E essa decisão não vai produzir efeitos erga omnes, e sim inter partes. Então o correto seria julgar essa DECOM antes do julgamento do habeas corpus do presidente Lula. Mas isso não vai acontecer. Agora eu gostaria de deixar muito claro aqui, Roberto, o seguinte. Bom,
a sociedade ela pede que prenda, de forma generalizada. Só que isso, na verdade, é uma questão de extrema importância que deve ser observado por todos da sociedade. Estamos criando uma figura jurídica que amanhã pode nos prejudicar. Estamos criando uma insegurança jurídica. Por quê? Não se deve criar uma regra contra um texto constitucional. Se necessário for, no caso concreto, o juiz deve prender. Quem deve ficar preso quando comete o crime, no decorrer da instrução ou quando da decisão de primeira ou segunda instância? Aqueles indivíduos que se demonstram ser um risco para a sociedade. O artigo 312 do nosso Código de Processo Penal diz que deve permanecer preso quem? Aquele que for um risco para a ordem pública, para a ordem econômica, para a instrução processual ou para a aplicação da lei penal. Então as regras estão escritas, elas existem e devem ser observadas rigorosamente em cada caso, não de forma genérica. Não é justo que o indivíduo que permaneceu o processo em liberdade, que ele colaborou no decorrer do processo, que ele não tentou fugir, que ele não coagiu nenhuma testemunha, não é justo que ele seja preso quando da sentença de primeira ou de segunda instância, sendo que ele já respondeu em liberdade. No momento que ele é condenado na primeira ou ele é condenado na segunda instância, ele continua sendo um presumidamente inocente. Ele somente será considerado culpado após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. E ninguém pode mudar isso, Roberto. Isso está na Constituição e está protegido por uma cláusula pétrea. Bom, doutor, olha, meia hora também é pouca para o doutor Cristiano aqui. Deixa eu só registrar aqui o nosso querido amigo secretário adjunto de transporte, Ticiano Neves. Aliás, estava lindo ontem a festa do Guarucop. Eu mandei um abraço para o Ticiano, estava lá, abracei meu amigo Ticiano Neves, parabéns pela Guarucop também. O Fábio de Alencar nos acompanhando, Raíssa, a Deb, a Rose Beraldi, ela fica, não, Beraldi, o Elson Souza, o Jorge, a Douglas, Elaine Fatini. Elaine, eu acho que eu conheço a sua filha, estudei com ela. A Deb, a Lilian Albuquerque, Denilson Bandeira, a Gabi Blume, Daniel Santos. O Falou que hoje o programa está alto nível. Todo dia o Daniel Tavares, o Daniel Santos, Tavares Pereira nos acompanhando. O engenheiro Jorge Marques, parabéns pela colocação, doutor. Muito bom. Henrique Lameirão, professor, nessa ADI, a decisão liminar já proferida, não pode responder que nosso tempo estourou. Jorge Marques também está mandando pergunta agora. Ô Jorge, não dá mais. Walter Fuso, Simone Costa, todo mundo nos acompanhando. Marcelo Gandas também. Doutor, obrigado por ter aceito. Vamos trazer ele mais vezes aqui para discutir essa questão aqui. Obrigado. Muito obrigado, Roberto, e vamos todos esperar que amanhã a justiça seja feita, não apenas para o Lula, e sim para toda a nossa sociedade, que a segurança jurídica ela seja mantida. Pessoal, imperdível amanhã no programa, porque nós vamos sortear esse óculos aqui de realidade virtual e amanhã tem muita coisa bacana para vocês. Não percam o próximo programa. Um abraço. Beleza. Rapaz.